Então, a gente já tinha comentado um pouquinho, principalmente dadas as falas da Tainá Espinosa, no clássico entre Palmeiras e São Paulo, mas o STJD, ele julgou ali o esporte, né, pelo que a torcida fez com o ônibus do Fortaleza. Então, o resultado é que o esporte foi condenado a 8 jogos de portões fechados, né? Então, assim, eu acho que tá, eu acho que tá até leve isso, né? Porque a gente Uhum. já viu é, clubes que tiveram brigas entre torcidas levarem 23, quase um ano todo ficar sem torcida, né? Que foi o caso do Coritiba, quando teve a queda para a Série B, aquele jogo do Coritiba contra o Fluminense aqui. Teve o jogo em Joinville do Atlético Paranaense contra o Vasco, se não me engano, que também teve quebra-pau e daí também levou uma punição muito maior. Então, assim, eu acho que foi muito branda, né? Também tem ali uma multa de 80 mil, mas isso é irrelevante para clube de futebol, vamos falar a verdade. E daí eu vi que a Federação Cearense de Futebol ela vai recorrer, né? Ela vai tentar tanto aumentar esse número de jogos com portões fechados, quanto tentar até a eliminação do esporte da Copa do Nordeste. Então, Caraca. eles vão tentar aumentar literalmente a punição ao esporte pelo atentado que os torcedores fizeram. E eu acho que tá certo. Não sei qual a percepção de vocês podem até falar logo na sequência, mas eu acho que passou muito do limite do que do que é um confronto entre duas equipes. Ali foi um confronto muito mais perigoso. Becker quer falar? É muito pouco mesmo. O Ricardo falou do dinheiro. Realmente, tipo, faz nem diferença na vida do clube a quantidade de Uhum. dinheiro. E mas tipo, cabe punições muito maiores, porque não sei qual dos dois tinha falado, ou se a gente comentou em jogo, não sei, mas se fosse tantos centímetros pro lado, o carinha tinha morrido. Tipo, Uhum. pra essa quantidade de tempo, né? É meio que zombar. Sim, Então faz jus correr atrás pra aumentar a punição, porque, pô, sei lá, meio que, pô, por um negócio desse que não tem como, não tem nem motivo pra acontecer, qualquer punição meio que sempre vai parecer pouca. sim. Então tem que correr atrás pra aumentar mesmo. Enquanto o Rafa vai falando, eu vou pesquisar se eu encontro a punição à galera do River Plate, que teve aquela confusão na final da Libertadores. Só para uma comparação, né? Não que lá foi certo, mas é só uma comparação. Pode ir falando, Rafa. É, eu tinha visto essa notícia hoje também, quando eu fui cortar o cabelo, o barbeiro deixou. Não sei que era o programa de esporte que tava passando. E tava mostrando, né, 8 jogos de punição. E realmente é muito pouco, dadas as circunstâncias. Tiveram muitas brigas piores que não tomaram só isso de punição. Então, eu lembro também, foi Coxa e Cruzeiro, não foi aqui no Couto também, que invadiram o campo Do ano passado? após a, né, Isso. após o rebaixamento. Então, assim, pô, Não, não. Ali não foi nem isso do rebaixamento. Tipo, a galera do Cruzeiro invadiu pra bater nos atletas do bateu nos Cruzeiro. jogadores. E daí É os do verdade. Coxa entraram pra bater nos torcedores do Cruzeiro. E teve. Não, não foi nesse que teve um torcedor que entrou com a filha no colo e tentou bater, chutar Sim, o jogador, alguém? ele Então, bateu esse e mesmo daí depois. torcedor aí tomou mais punição do que a própria torcida do esporte. Sim, sim. Então, assim, foi muito pior que eles fizeram e não tiveram quase nada. E é muito certo de recorrer. 80 mil, como vocês bem falaram, é muito pouco também. Talvez seja o quê? Um clube um pouco maior é o pagamento, é o salário de um mês de um jogador só. Um Puta, jogador. dependendo, a galera ganha mais. Tem jogador. Tipo, no esporte eu não sei, né? Mas, tipo, a maior parte do elenco aqui de Curitiba, Paraná,
Coritiba e Atlético Paraná nem existe. Mas acaba ganhando mais do que isso, porque mesmo o salário dele é 20 mil, vamos falar. Mas ele ganha carro, Entendi. ele ganha casa, então acaba que ultrapassa isso. Então, mas assim, é um jogador só, né, que ganha tudo isso. Então, assim, e o próprio Fortaleza teve muitos danos, muitos jogadores machucados, e às vezes não tem como recompor esses jogadores a tempo de um campeonato. Daí você falou também da possível eliminação no próprio campeonato na Copa do Nordeste. É Copa do Nordeste? Isso, Não, isso. É, Copa do Nordeste. Eu acho muito pequeno isso também, de, de excluir, sei lá, mas assim, um rebaixamento automático, né? Porque como é que eu posso dizer? é que ele pode É um ser, regulamento meio zoado, não é? é que ele pode, nesse caso, ele poderia ser eliminado e daí ter a participação, tipo, ele ser excluído em futuras, né? Porque não tem rebaixamento Uhum. lá. Ah, tá. Mas Ou então talvez, eu acho que eles estão ainda, né, na Copa do Brasil, né? Então, eu acho que tem que ser uma punição mais pesada. Talvez a esteja para a Copa do Brasil, que é um lugar onde eles ganhariam bastante dinheiro também, vai pesar para eles. é E independente, né? Tinha que ter uma punição tem que ter maior. uma punição, exato. Tá Sim. muito leve essa punição e precisa precisa ser mais forte, mais pesada a punição É, para ele. para não acontecer, né? E Exato. eu procurei aqui do River quando atacou lá o ônibus do Boca Juniors na final. Aí a Conmebol é foda também. A punição foram 2 jogos. Nossa. Então, Em qualquer lugar não seria só isso. não, 2 jogos é um absurdo. 2 jogos é um absurdo, absurdo. E assim, 2 jogos de. Ainda mais River e Boca, né? Não e Ainda assim, mais. foram 2 jogos na Libertadores. Então, tipo, ele deve ter esperado um tempão ainda pra cumprir esses 2 mandos de campo. Uhum. E era mando de campo, né? Então, fora de casa ainda podia ter a torcida menor. Enfim, uma coisa que eu acho que às vezes vale a pena são as punições que estão sendo aplicadas aqui no Paraná nesses últimos tempos, em que houveram brigas de torcida entre Coritiba e Atlético, por exemplo, e está sendo aplicada em. O clube continua recebendo torcida, mas só mulheres e crianças e a entrada é gratuita. Então, eu acho que esse tipo de punição até, claro, você ainda recebe torcida, né? E não são casos tão graves quanto ocorreu entre Sport e Fortaleza. Mas eu acho uma prática interessante, porque a- o clube ele não é tão prejudicado por uma ação da torcida, mas ao mesmo tempo financeiramente ele é, né? E, pô, querendo ou não, o futebol atualmente ele não é para família, né? É muito difícil você ver um pai levando uma criança no estádio porque corre o risco de, sei lá, de a criança ser agredida, né? Você não sabe como é que vai voltar para casa. Então essa atitude, esse tipo de punição, eu acho que às vezes vale a pena. E aí, eu lembro, Teve isso. foi no jogo do Corinthians, não foi? Do sinalizador, que acho que foi até na própria Argentina, né? Que acertou alguém, se foi uma criança, se não me engano, que acertou e a criança faleceu, ou teve algum Aqui dano. teve um que era lá na Bolívia. Há um bom tempo atrás, eu acho que foi contra o Tolima, não sei. Do sinalizador que deu problema. Aham. Acho que foi esse mesmo. Então, assim, né? É como você falou. Não é mais. Foi só você, o Blau Uhum. falou. Não é mais um ambiente familiar para criança, é um É, ambiente. é hostil, né? Chega a ser hostil. Hum. Eu tentei No procurar Grenal uma palavra teve. mais. No Grenal teve uma punição assim que o Ricardo falou do Paraná lá, no estado de vocês. Foi Uhum. no Inter e Caxias do ano passado. Aí a punição foi no primeiro jogo do Beira-Rio. Acho que no primeiro e no segundo. Era só mulheres, idosos,
PCDs e eu não lembro a outra. Criança. Outro. Criança. Isso aí. Mas eu acho que é uma punição interessante, sabe? Que eu vejo porque sempre que acontece aqui no Paraná, e né, esse ano foi o segundo ano seguido, por um lado ruim é porque é uma punição, né? Então foi feito cagada. Por um lado bom é que acontecem matérias e daí fala com uma galera, tipo, as mulheres, né? Que criança é difícil você fazer esse tipo de entrevista. E elas contam que muitas vezes elas não estavam indo no jogo. E elas estão indo porque elas se sentem mais seguras. Então, assim, porra, isso é um absurdo. Imagina você não poder ir em um lugar que você gosta, né? E Porque por você causa tem medo de. de Eu lembro uma do vez cúmulo. que eu fazia estágio numa academia, né? E daí o ponto de ônibus logo em frente era o principal acesso da galera de ônibus pro Couto Pereira. Teve o Coxa, eu não vou lembrar se ele tava jogando a primeira ou segunda divisão, mas cara, eu saía dali 11 horas, o jogo acabou às 10. Ou eu saía às 10 e o jogo acabou às 9. Das 9, né, nesse período de uma hora até eu sair, a gente teve que fechar a academia, deixar todos os alunos dentro, porque começou a ter um quebra-pau na frente da academia, que tipo, não dava pra ninguém sair. Porque se sair, os caras podiam achar que era da torcida rival e descer o cacete. Então, tipo, as proporções acabam sendo muito grandes, né? Não é simplesmente, tipo, a pessoa, não, vou pegar a pedra e só tacar no ônibus dos caras. Nunca é só isso. Normalmente isso é o estopim para várias outras coisas, ou tipo, pode acontecer um desastre muito grande. Né? Então, torcida, principalmente torcida organizada, ou aquela galera que nem é torcedor, né? Que vai só ao estádio para brigar, é foda. Uma outra coisa também que eu lembrei, na zona sul de Curitiba, tem duas grandes torcidas, uma do Paraná e uma do Atlético, torcida organizada. E daí eu lembro um dia que eu tava saindo com a Sabrina, a gente. Eu acho que eu saí, tava voltando, enfim, ou a gente tava indo no shopping. E, tipo, uma galera de torcida organizada do Paraná no ônibus, sendo que nem tinha jogo do Paraná no dia, porque eles iam descer numa estação pra sair na mão com os caras do Atlético. Tipo, bobagem, pra caralho. Achei isso ridículo isso. Mas, né, tem a galera que no Twitter aparece bastante. Não, o sonho da vida. Morrer numa briga de torcida organizada. Cara, você é idiota. Burro. Você é burro. Eu já diria o Caetano, né? Você Nossa, é como burro, você é cara. burro.